Olá pessoal, tudo bom? Estou dando continuidade ao desenvolvimento do back-end do nosso website. Vamos falar um pouquinho aqui mais especificamente do login, mas vamos falar um pouquinho também da modelagem, né, da arquitetura, da modelagem de classe que a gente precisa fazer antes de começar o desenvolvimento propriamente dito. Então, esse aqui é o nosso modelo conceitual, modelo de classe do nosso website. Então, a gente identificou que seria interessante ter uma classe onde vai ter as informações relacionadas ao meu hot-site. Dentro dela eu vou ter basicamente a URL, o ID do usuário e o ID da própria instância, do próprio hot-site. Um usuário ele vai administrar um hot-site e as informações de usuário que identificamos até o momento é login, senha e o ID. Então o usuário administra um hot-site é administrado por um usuário. Além disso, eu tenho que um hot-site vão ter vários quadros, ele vai ser composto por vários quadros. O que é o quadro? O quadro são aquelas várias partes que vão aparecendo, né, aquelas várias seções que vão aparecendo quando a gente vai fazendo o scroll, a gente vai rolando o nosso hot-site para baixo. No nosso quadro nós vamos ter o HTML, a ordem que essa informação vai aparecer, o ID e o ID do hot-site ao qual esse quadro pertence. Então, como um hot-site tem vários quadros, o ID do hot-site fica dentro da classe quadro, beleza? Para a nossa parte de persistência, para o nosso modelo de persistência, a gente vai começar usando um DAO, um objeto de acesso a dados, que é o usuário DAO. Então a gente vai começar pelo usuário, como nós estamos fazendo o login, né? Então é importante a gente começar por essa modelagem. Então eu tenho o meu usuário DAO, onde eu tenho get by login, então eu pego, né, um usuário dado o login que é passado. Eu tenho também a parte de salvar o usuário, então se eu quiser salvar um usuário, eu já defini esse método, ele retorna um usuário, e o remover usuário, que precisa que seja passado também um usuário como parâmetro. Beleza? Bom, nossa classe de login, aqui inicialmente a gente não tem ainda a ligação com o banco de dados, então no nosso login, importante, como estamos utilizando sessão, importante a gente startar a sessão dentro desse nosso código PHP. Se por acaso eu quiser fazer o logout, eu preciso de destruir a minha sessão e a gente coloca uma mensagem que você foi deslogado. Caso a sessão ela já esteja criada e esse atributo ele esteja válido, ele esteja setado, eu tenho que o meu usuário está logado. Lembrando que aqui eu estou utilizando sessão. Isso significa que o meu servidor ele vai se lembrar de informações daquele usuário específico. Então, eu vou ter aí informações sendo salvas na sessão do lado do servidor. Esse código todo aqui ele vai estar rodando dentro do lado do meu servidor. Lembrando que o nosso cliente, o nosso browser, ele não roda PHP. Então aqui eu vou ter a verificação, né? Pegar as informações do post que está vindo do nosso cliente, do nosso formulário, vou pegar o usuário e vou verificar se ele está enviando o usuário admin, a senha a mesma coisa, eu vou verificar se ele está utilizando e enviando a informação admin. Se isso for verdadeiro, ele vai startar essas informações que ele usa lá em cima para poder verificar se o usuário está logado. Então ele vai startar esse atributo aqui na sessão, login em cima da variável sessão, para ele poder se lembrar. E eu posso também, por exemplo, colocar qual é o nome do usuário, se eu quiser. Então eu posso guardar no meu servidor essa informação. Caso isso aqui não seja válido, eu tenho que o usuário ele não está logado, então eu informo para o meu cliente que o usuário ele não está logado, beleza? A gente colocou aqui o login, mas ele não utiliza banco de dados. Então, a ideia agora é a gente ver como fazer essa ligação, pegar aquele modelinho que a gente definiu lá em cima e construir isso com um banco de dados. Bom, vamos falar agora, vou mostrar agora a parte do banco de dados, né, fazendo essa ligação do nosso PHP com o nosso banco de dados. E aí eu vou utilizar uma IDE, vou utilizar o NetBeans, uma IDE que vocês podem utilizar para outras linguagens também, além do Java, então eu vou utilizar ela aqui para a gente poder entender como que a gente vai fazer essa conexão entre o meu banco de dados, a minha página e o meu back-end. Então vamos lá. Então eu organizei aqui em modelo, serviço e a visão. Basicamente a visão vai ter as telas onde vão ser exibidas as informações, o meu HTML, CSS, as imagens, se caso sejam necessárias.
Meu serviço, eu vou criando aos poucos, vai ter as informações onde eu vou interagir, vai ser o ponto de acesso onde eu vou interagir com as informações do meu back-end. Então, a classe de login.php foi a que eu mostrei para vocês, onde não tem acesso ao banco de dados ainda. Lembrando que quando eu utilizo lá no nosso formulário um post convencional do formulário, o browser espera que você retorne uma página inteira de volta. Por isso que quando a gente fez login, ele retornou, você está logado, você não está logado. Então aqui eu deveria retornar uma página inteira. A gente vai ver mais na frente que a gente pode otimizar o consumo de processamento no nosso servidor, retornando só a informação e deixando o cliente HTML a responsabilidade de gerar essas páginas, modificar essas páginas. Então, vamos dar uma olhadinha aqui agora no nosso login DB, que é o que já faz essa conexão com o nosso banco de dados. Então, se vocês repararem aqui, eu já modifiquei as informações, agora é login e senha, então modifiquei algumas informações do post. Então, essas informações são enviadas através do formulário ainda que tem lá no nosso cliente. E aí, pessoal, eu instancio aqui o meu usuário DAO, que é o meu usuário que faz o acesso a dados para a minha entidade usuário. Então, dentro dele eu vou ter um método que eu defini, getByLogin. Então, eu tenho o usuário DAO getByLogin e aí eu vou passar o login para esse meu método. Esse cara vai fazer uma consulta no meu banco de dados e vai retornar o meu usuário, vai retornar esse meu objeto já prontinho. E aí o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que validar. Então, o usuário tem um método chamado validar, e aí o que ele vai fazer? Ele vai passar essas duas informações que estão vindo lá do meu cliente web, do meu browser, e ele vai verificar se as informações desse objeto que foi instanciado realmente estão válidas. Se for verdadeiro, eu vou retornar que ele está autenticado, e aí eu posso já preencher a minha sessão e criar a minha sessão, então esse usuário ele estaria logado. Então vamos dar uma olhadinha agora como que funciona o meu usuário DAO. Meu usuário DAO fica dentro do meu modelo. Então vamos dar uma olhadinha nele. Então eu tenho aqui, ó, login, getByLogin, onde eu passo só a minha informação do meu usuário. O que eu vou fazer aqui dentro, pessoal? Eu vou criar uma conexão com o meu banco de dados, eu já tenho aqui as informações, depois a gente pode melhorar esse código para poder centralizar essas informações, a criação dessas informações. Não quero ficar toda hora repetindo isso aqui. Então eu tenho aqui que eu posso fazer um select, então eu posso definir aqui, ó, o meu select para buscar essa informação. Então, ó, select from usuário where login igual ao login passado. Se existir algum usuário com esse login, eu vou conseguir recuperar mais aqui embaixo. Então, eu vou ter essa lista de objetos aqui que vão retornar essa informação de usuário. Se esse cara não retornou nenhum usuário, eu posso lançar uma exceção, e é importante, né, lembrar o tratamento de exceções, eu posso lançar uma exceção dizendo, olha, nenhum usuário foi encontrado. Caso contrário, eu consigo preencher as informações do usuário e retornar essa informação para o meu login DB. Então, com isso, eu consigo fazer essa pesquisa e retornar. Dentro da minha classe usuário, quando eu chamar a informação de login, como eu já preenchi essas duas informações, basta eu verificar se o login e a senha, elas são iguais, elas são válidas, e aí eu retorno que deu certo o login, que esse usuário ele é válido.